Olá, meus queridos irmãos, quem vos fala é o professor Edgar Domingos e agora nós começaremos a falar sobre o livro de Levítico. Aqui eu irei fazer um vídeo sobre o panorama de todo o livro de Levítico. Levítico foi escrito por Moisés em 1512 a.C. no deserto do Sinai. O nome que foi dado ao livro Levítico vem de uma palavra grega que significa a respeito dos levitas. Mas o livro não foi escrito apenas para os levitas, e sim para a inteira nação de Israel. O livro de Levítico abrange um período de cerca de um mês e descreve os eventos que aconteceram após a construção do tabernáculo. Levítico destaca que Deus é santo e que seu povo também deveria ser santo se obedecesse às suas leis. Os capítulos de 1 a 7 contêm várias leis de como as ofertas deveriam ser feitas a Deus. Os capítulos 8 e 9 falam sobre a ordenação dos sacerdotes, a unção de Arão como sumos sacerdotes e as primeiras ofertas que eram feitas para Deus. O capítulo 10 conta que Deus matou 2 filhos de Arão, sacerdotes Nadab e Abiú, porque eles ofereceram fogo ou incenso ilícito. Depois disso, Jeová disse que os sacerdotes não deveriam beber álcool antes de entrar no Santo dos Santos. Os capítulos 11 ao 15 estabelecem leis acerca da impureza. Deus também dá leis sobre os animais que os israelitas podiam ou não comer. O capítulo 16 dá a instrução ao dia da expiação. Os capítulos 17 ao 20 contêm leis que ajudariam os israelitas a ter uma conduta santa. Por exemplo, o povo de Deus não poderia comer sangue, não ter nenhum envolvimento com o espírito ou com a idolatria, como as nações em volta deles. Eles tinham que mostrar consideração pelos cegos, pelos surdos e pelos estrangeiros, e também deveriam tratar os idosos com respeito. Você sabia? Muitas coisas estabelecidas no livro de Levítico eram uma sombra das coisas boas que viriam. O que está escrito no livro de Hebreus, por exemplo, o sumo sacerdote representava o nosso Senhor Jesus. O sangue dos animais representava o sangue de Jesus. E o Santíssimo do Tabernáculo representava o próprio céu, onde Jesus está perante Deus ao nosso favor. Os capítulos 21 e 22 estabelecem leis aos sacerdotes. Por exemplo, os homens que serviam como sacerdotes não poderiam ter nenhum tipo de defeito físico. Os capítulos 23 e 24 contêm instruções sobre as festividades e os dias santos. Deus também dá orientação sobre as lâmpadas do tabernáculo, sobre os pães da proposição em formas de anel. O capítulo 24 também destaca a santidade do nome do nosso Senhor Deus. Deus ordenou que quem insultasse o seu nome fosse apedrejado até a morte. O capítulo 25 contém leis sobre o ano sabático, o ano do jubileu, a devolução de propriedade e como tratar os pobres. Os escravos deveriam ser tratados com bondade, como se fossem trabalhadores contratados. O capítulo 26 descreve as bênçãos da obediência a Deus e as punições pela desobediência. O capítulo 27 encerra o livro de Levítico conforme as leis a Jeová, votos e as coisas devotadas para ele. Ao ler o livro de Levítico, note como devemos nos esforçar para ser santo, assim como nosso Deus é santo, porque devemos respeitar profundamente o seu santo nome e porque devemos estar diante de Deus quando for governada pelo seu Filho, nosso sumo sacerdote, Rei dos reis, Senhor dos senhores.